Modione. Deixe as mulheres saberem o que você realmente está pensando. Alan Roger Currier. Índice 0. Introdução 1. Capítulo 1. Quebrando a barreira do papo furado. Porque nos aproximamos e interagimos com mulheres em primeiro lugar. 2. Capítulo 2. O manipulativo jogando o jogo. Porque os homens geralmente sentem-se bravos, frustrados e decepcionados para com as mulheres. 3. Capítulo 3. Os homens que exibem o modo 2 de comportamento. O adorável e demorado. 4. Capítulo 4. Os homens que exibem o modo 3 de comportamento. Os pretendentes dissimulados. 5. Capítulo 5. Os homens que exibem o modo 4 de comportamento. Os misóginos à procura de vingança. 6. Capítulo 6. Sexo casual vs relacionamentos. Os totalmente pretendentes e os hipócritas eróticos. 7. Capítulo 7. O outro medo. A síndrome do macho alfa e o medo de ser um jogador odiado. 8. Capítulo 8. Os homens que exibem o modo 1 de comportamento. Os atiradores diretos e confidentes. 9. FAQ. 10. Glossário. 11. Outros livros recomendados. Introdução. Primeiro, uma palavra sobre livros de autoajuda. A maioria contém mais publicidade e teoria sem substância do que informação realmente útil. Pelo menos metade dos livros de autoajuda que eu li me deixaram mais confuso ainda sobre no que eu precisava ajuda do que antes de eu ter lido eles. Falando de maneira realista, nenhum livro de autoajuda pode te ajudar mais do que você permita que ele te ajude. Idealmente, o que um bom livro de autoajuda procura é provocar você a reexaminar estes pensamentos, atitudes e crenças que você está se apoiando, impedindo você de alcançar seus maiores objetivos de vida. Eu sou diferente do que a maioria dos autores no sentido de que, francamente, eu nem queria publicar este livro. Eu vim com os 4 modos de comunicação verbal 4 Modes of Verbal Communication há muito tempo atrás em outubro de 1990. Inicialmente, eu apenas olhava eles como meus próprios princípios para avaliar o comportamento efetivo vs comportamento inefetivo para com as mulheres que eu estava conhecendo. Eu percebi que eu nunca me senti bravo, frustrado ou decepcionado com as mulheres, mesmo se elas não retribuíssem os meus interesses, toda vez que eu exibi o que eu agora me refiro a moeda 1 de comportamento. Por outro lado, praticamente todas as vezes que eu exibi tanto o modo 2 ou o modo 3, eu parecia sempre me sentir bravo, frustrado, rancoroso, e até mesmo algumas vezes, misógino quanto a todo o gênero feminino. Em todas estas situações em que meus relacionamentos ou interações não ocorreram como eu desejava que fossem. Então, em 1996, enquanto meu irmão trabalhava em San Diego, ele tinha 2 rapazes que trabalhavam para ele que pareciam estar tendo problemas com mulheres. Um havia vindo de Vancouver e estava praticamente se ferrando com mulheres em uma escala bem alta, apesar de ser um homem bonito e inteligente. O outro havia recentemente terminado com a sua ex-namorada há alguns meses antes, e havia se tornado de certa maneira reclusivo e relutante quanto a conhecer e se encontrar com novas garotas. Meu irmão contou a ele sobre o meu princípio do modo 1, que na época era apenas um panfleto de 25 ou 30 páginas. Ambos expressaram um grau muito alto de ceticismo. Você não pode simplesmente dizer a uma mulher o que você realmente está pensando, o que você realmente quer delas, apenas não tem como você fazer isso. Pelo menos, não na sua primeira conversa. No livro do Dr. Brad Blandon, Honestidade Radical Honesty, ele insinua que nos tornamos uma nação inteira de mentirosos. Eu não posso dizer que eu discordo desta frase. Na verdade, eu já conheci muitos homens que acreditam que a chave número 1 para se ter sucesso com as mulheres é mentir para elas. Dizer a elas o que elas querem escutar, mesmo sendo desonesto ou insincero. Eles percebem isso, como ficar por cima da mulher. Que vergonha! De todos os variados aspectos do comportamento de homens e mulheres que contribuem em um relacionamento curto e pobre, a desonestidade persistente é a que está no topo da lista.
Eu acredito que o que me levou a descobrir os 4 modos de comunicação verbal, 4 modes of verbal communication, é que eu notei que todas as vezes que eu saí do meu jeito de ser para ser atraente para as mulheres, e dizer o que elas querem ouvir, nunca me levou a lugar algum. Por outro lado, todas as vezes que eu fui totalmente e inconvenientemente direto com as mulheres, eu recebia normalmente as respostas e as reações que eu desejava. Desnecessário dizer, estes 2 homens que trabalhavam para o meu irmão acabaram lendo o panfleto e aplicando os princípios nas suas próximas interações com mulheres. Em menos de 2 semanas um dos homens já estava conhecendo e se encontrando com diversas mulheres solteiras regularmente. O outro gentleman conheceu uma mulher em particular que ele estava realmente interessado de maneira romântica e eles se conectaram imediatamente. Ambos voltaram para o escritório dizendo ao meu irmão: você tem de dizer pro Alan para publicar este livro. Esse negócio de modo 1 funciona. Depois de receber mais algumas palavras de encorajamento de outros homens e conhecidos, eu finalmente disse: mas que diabos? E então aqui está. O livro que estava atrasado por 15 anos. Para eliminar qualquer potencial publicidade, eu vou dizer agora mesmo o que muitos livros com ênfase em aumentar seu sucesso para atrair mulheres não vão te dizer. Você não pode fazer a mulher que não está interessada em você, ficar interessada em você. A grande maioria destes livros de como pegar mulheres e como atrair qualquer mulher bonita para sua cama tendem a te fazer acreditar que você tem um poder mágico para virtualmente atrair toda e qualquer mulher que você conhecer. Mentira. Pegue a mim como exemplo. Se eu estou simplesmente nem aí, 100% sem interesse em uma mulher, tem muito pouco, se quer alguma coisa que essa mulher possa fazer para me deixar interessado nela. Realisticamente, simplesmente não vai acontecer. Estas são as más notícias. As boas notícias é que existem muitas mulheres que escondem ou negam o fato de estarem atraídas por você e interessadas em sair ou transar com você. Para cada 3 garotas que admitem que possuem atração por você, existem provavelmente outras 3, 5 mulheres interessadas em você, mas vão temporariamente ou indefinitivamente fingir que não estão. Estas são as garotas que o modo 1 tem à mira. Na minha opinião, marcar encontros na sociedade seria muito menos desafiador, muito menos confuso e muito menos frustrante se todos fossem sinceros uns com os outros. O problema número 1 com o clima dos encontros de hoje é que muitos homens ou mulheres são dissimuladores, manipuladores, ou 2 caras em seu comportamento. Homens e mulheres estão tão obcecados em agradar todo mundo e deixar todos com uma boa impressão, que nos tornamos uma sociedade cheia de dissimuladores agradáveis manipuladores de pessoas. E a longo prazo isto cria um alto grau de um comportamento passivo-agressivo nas pessoas, particularmente nos homens. Não leia o livro inteiro em uma tarde. Leia um capítulo por vez, e então pare e reflita nas suas interações passadas e nas suas relações anteriores com mulheres. Faça algumas notas em algum pedaço de papel. E continue. Depois de ler este livro, sua atitude e sua conduta irão se tornar muito mais calmas, tranquilas e controladas. Sua maneira de expressão verbal irá se tornar muito mais honesta, confidente e direta. Você será um homem diferente. E as mulheres vão definitivamente notar isso. Bem-vindo ao mundo do modo 1 de comportamento. Capítulo 1. Quebrando a barreira do papo furado. Porque nos aproximamos e interagimos com mulheres em primeiro lugar. Quebrando a barreira do papo furado. Porque nos aproximamos e interagimos com mulheres em primeiro lugar. Os homens hoje não são nada além de meras sombras do que poderiam ser. Muitos homens estão se colocando em uma fachada para seguirem suas vidas. Muitos estão usando máscaras para se conformarem com o clima social e político. Este é especialmente o caso quando o homem lida com a mulher. Ron Vios, autor de Nice Guys and Players, Becoming Tema Women. Papo furado. Eu absolutamente odeio papo furado.
Porque nós nos iniciamos no que é conhecido como papo furado e conversas triviais e sem sentido, mas normalmente, até certo grau, um entretenimento, quando a maioria de nós realmente não se importa com isso. Porque estamos sendo dissimuladores educados, com o objetivo de fazer estes com quem estamos conversando se sentirem o mais confortáveis possível perto de nós. Desde que eu era uma criança, eu era condicionado pelos mais velhos, e particularmente as mais velhas, para sempre ter boas maneiras e discrição. Para ser um pequeno cavalheiro. Eu sempre fui preparado para exibir um comportamento que fosse agradável e bajulador a quaisquer pessoas que eu estivesse falando. Era determinado que você evitasse falar qualquer coisa que tivesse o potencial de ser insultante, controverso ou muito pessoal. Tem sido minha experiência que a maioria dos homens que foram criados na classe média, com 2 pais e uma família que ia à igreja tenham sido condicionados da mesma maneira. À medida que eu fiquei mais velho, eu comecei a criar um grau de sentimentos ambíguos sobre o meu comportamento de boas maneiras. Especificamente no assunto de interagir com mulheres. Quantas vezes vocês já viram um cara que fosse frequentemente criticado, de uma maneira ou de outra, por mulheres que já estiveram com ele, mas esse mesmo cara nunca teve nenhuma falta de companheiras românticas ou sexuais? Ou, ao contrário, quantas vezes você já observou algum homem amigo seu, você talvez, que era frequentemente elogiado por ser um verdadeiro gentleman, e o quanto ele era doce, o quanto ele era divertido e o quanto era legal estar na volta dele. Mas, este cara está sempre se forçando para manter o interesse romântico e sexual das mulheres? Por bem ou por mal, eu já tive a interessante perspectiva de vivenciar os dois lados desta moeda social. A primeira situação nunca foi um problema, mas a última sempre foi frustrante para mim. O que eu vagarosamente, mas com muita certeza, comecei a me dar conta era que, geralmente, as mulheres que possuíam um maior grau de interesse sexual e romântico por mim eram aquelas mulheres com quem eu havia me comportado de uma maneira muito natural, relaxada, confidente e indiferente. Em outras palavras, eu era verdadeiro com elas, e eu não me importava se de um jeito ou de outro elas gostassem de mim ou aprovassem meu comportamento. Porém, por outro lado, a maioria das mulheres que eu havia tido interações muito desapontadoras e frustrantes foram as que eu tentei forçadamente ser o senhor cavalheiro perfeito. Sempre tentando dizer a coisa certa, fazer a coisa certa, e geralmente me comunicando com elas de uma maneira que era excepcionalmente agradável e bajuladora para o ego dela. Eu realmente acredito que, bem no fundo, a maioria dos homens quer constantemente exibir o que eu considero como um modo de comportamento. O único fator que provavelmente impede os homens de fazerem isso é provavelmente o fator que também tem o efeito mais detrimental no nosso comportamento no dia a dia e na nossa semana enquanto interagimos com os outros. O medo do que as outras pessoas irão dizer e falar sobre o seu comportamento. Pense sobre isso. Quantas vezes você esteve com seus amigos, família, ou conhecidos, e teve o desejo de exibir um comportamento livre de espírito inibido, apenas para ser segurado pelo medo paralisante de ser criticado? Olha que engraçado. Ser reprimido, não agradar ou deixar os outros desconfortáveis. Eu já estive nesta posição demais só para mencionar. E eu definitivamente sou culpado disso na companhia das novas conhecidas do que de novos conhecidos. Eu normalmente falo que acho na volta de homens, indiferentemente de que eu conheça eles por muito tempo ou algumas horas. Expressar-me de uma maneira franca e direta na presença de mulheres desejáveis sempre foi muito mais que um desafio para mim, e me baseando nas conversas que tive com outros homens, eu definitivamente não estava sozinho. As bases primárias atrás dos 4 modos de comportamento. Aqui está a verdade fundamental quanto às interações homem-mulher. Todos nós queremos alguma coisa. A maior mentira que você pode falar para si mesmo quando você se aproximar de uma garota que esteja interessado é que você não quer nada demais dela. Sim, você quer. Assim como qualquer pessoa que nos relacionamos regularmente ou de vez em quando, nós temos a necessidade ou o desejo que gostaríamos que nos fosse satisfeito.
O que desejamos pode ser algo material, como um empréstimo monetário ou uma oferta de emprego, ou pode ser algo não material, como bajulação, atenção ou respeito. Quase nunca, dificilmente, você se aproxima por uma garota só por fazer. Na maior parte da minha vida adulta, minha vida sempre vacilou entre ser confiante, provocativo e franco, e ser educado, cuidadoso, indireto e ter boas maneiras. Mas antes do outono de 1990, eu nunca havia pensado em categorizar o meu comportamento ou de outros. Isso até uma interação que eu tive em uma noite de outubro em 1990, com uma jovem senhorita que era conhecida de minha mãe. Foi aí que eu vim com o que é conhecido como os 4 modos de comunicação verbal. Naquela noite, eu tive a chance de me encontrar com esta mulher que era mais familiar à minha mãe do que a mim. Agora, como havia mencionado anteriormente, este era exatamente o tipo de mulher com quem eu normalmente tinha os maiores problemas em ser o meu eu real quando tivesse por perto. A qualquer hora que uma moça mencionasse que conhecia as Hakuhi, meu cérebro rapidamente acionava e me forçava a exibir o comportamento que representava o SR Cavalheiro Perfeito. Obviamente, nos nossos primeiros 15 minutos, engajamos em um desinteressante e irrelevante papo furado. E você sabe o quanto eu odeio papo furado. Porque homens frequentemente iniciam um papo furado trivial e sem sentido com uma mulher que eles possuem atração, quando eles sabem que esse tipo de conversa é totalmente improdutiva e ineficiente? Porque eles estão confusos sobre o que eles realmente querem desta mulher, o relacionamento. Sexo casual. Uma amizade platônica? Ou B, eles sabem especificamente o que eles querem, mas estão com medo de comunicar isto à garota. De acordo com minhas observações e experiências, é normalmente a última opção. Isto é o que basicamente difere uma comunicação verbal eficiente de uma ineficiente. Quando você sabe o que quer de uma mulher, e você comunica suas necessidades e seus desejos para ela de uma maneira confiante, honesta e claramente compreensível, você tem um exemplo do que representa uma comunicação verbal eficiente. Por outro lado, quando você está confuso sobre o que você realmente quer de uma mulher, ou quando você sabe o que quer, mas está com medo de comunicar esta informação para elas, você está usando uma comunicação verbal ineficiente. Quando eu estava conversando com esta conhecida da minha mãe, eu sabia exatamente o que eu queria dela. Eu queria ter um sexo casual com ela. Ela era fisicamente atraente, e tinha um comportamento sexy. Seria superficial da minha parte ter uma relação sexual casual com ela tão rápido? Talvez, talvez não. É para o seu próprio detrimento interagir com mulheres de uma maneira bajuladora, ineficiente, tentando esconder seus verdadeiros desejos, interesses e intenções delas. Com certeza. Agora algumas pessoas iriam discutir que introduzir a ideia de fazer sexo com uma garota na sua primeira conversa com ela é socialmente inapropriado, ou no mínimo uma representação de falta de boas maneiras. Iriam dizer que não é o que representa um verdadeiro cavalheiro. Eu discordo. Na minha opinião, tem uma bela linha de diferença entre exibir um comportamento que seja socialmente apropriado e um comportamento que seja bajulador e sincero. Acredito que o primeiro tem valor na maior parte do tempo, mas o último te leva a relações ineficientes e improdutivas com as mulheres. Eu não estou de maneira nenhuma sugerindo que os homens devem ser intencionalmente rudes ou desrespeitosos com as mulheres. Isto não vai te levar a lugar nenhum. Por outro lado, você vai querer evitar fazer comentários e expressar desejos e interesses que não são representativos do que você realmente está pensando. Esta é a minha definição sobre comportamento real. O comportamento real é aquele comportamento que é o representativo das suas reais e verdadeiras necessidades, pensamentos, desejos, interesses e intenções. No contrário, o comportamento bajulador é o comportamento dá para as pessoas uma impressão enganosa e desvirtuosa do que suas verdadeiras necessidades, pensamentos, desejos, interesses e intenções são. Se eu interajo com você primeiramente porque quero que você me ajude a achar um emprego, e tudo quanto ao meu comportamento lhe deixa claramente saber que este é o meu objetivo principal, eu estou sendo real com você. Ao contrário, se eu
interagir com você e lhe der a impressão de que eu quero apenas aproveitar a sua companhia e conversa, quando na realidade, eu quero que você me apresente para alguém que me ajude a achar um emprego. Eu seria culpado de ser bajulador e manipulador. Retornando à minha conversa com a jovem moça em 1990, minha frustração finalmente chegou ao limite. Eu não podia mais aguentar aquele papo furado mais. Eu bruscamente interrompi ela enquanto ela estava falando, e finalmente comuniquei para ela de uma maneira muito ousada e ultra confiante e extremamente direta quais eram os meus verdadeiros desejos, interesses e intenções. Eu deixei ela saber que eu queria ter uma relação casual com ela. A maneira como eu me expressei pegou ela totalmente fora da guarda. Com licença. Como assim? Como previsto, minha atitude ousada, extremamente provocativa e direta tirou ela do equilíbrio. Com licença. Foi a sua primeira resposta. Como assim? Veio em seguida. Eu não posso acreditar no que você acabou de dizer. Veio logo em seguida. Se eu tivesse recebido este tipo de resposta chocada e impressionada de qualquer mulher que fosse conhecida de minha mãe antes desta noite, eu provavelmente me sentiria tentado para imediatamente me sentir arrependido e me desculpar. Com medo de que minha reputação de senhor cavalheiro perfeito pudesse ser destruída. Mas nesta noite, nesta conversa, eu podia me importar menos. O desejo de ser real superou o meu desejo de manter uma imagem inocente e educada. Você costuma falar assim com todas as mulheres logo na sua primeira conversa com elas? Foi a pergunta dela. Minha resposta. Que diferença faz para você como eu me aproximo de outras garotas? O importante é que neste exato momento eu me aproximei de você da maneira que fiz porque estou interessado em ficar junto com você. Sua surpresa resposta. Ela ficou parada. Então apenas sentou no carro por um momento fitando a janela. Eu me dei conta que depois de expressar para ela porque eu realmente queria dividir de sua companhia, uma das duas coisas iriam acontecer. Ela iria expressar para mim, de uma maneira ou de outra, que ela estava desconfortável com minha maneira provocativa e direta de me expressar e iria comunicar a mim que ela não tinha nenhum desejo em dividir da minha companhia com ela. Ou B, ela iria vagarosamente, mas com certeza reconhecer que a ideia de estarmos juntos não era tão mal, e em sequência iria me convidar para dividir minha companhia com ela. Ei, já aconteceu antes. Depois de alguns momentos de silêncio ela finalmente escolheu a última opção. Ela olhou para mim com surpresa e admiração, e logo me deixou saber que estava incrivelmente excitada pela minha cantada ultra ousada, minha conduta confiante e minha maneira direta sem medo de comunicação. Uma vez relaxada, ela confessou que mesmo agindo de uma maneira como estivesse chocada e surpresa, no fundo, ela achou minha maneira de expressão muito atraente. Em particular, ela reconheceu que assim que ela viu que eu não iria pular fora e me desculpar por ter expressado meus desejos e interesses de uma maneira tão inconvencional e direta, ela ficou ainda mais excitada. É assim que eu sempre quis que um homem, ao menos, um que eu estivesse fisicamente atraída, falasse comigo. Mas na verdade, eu jamais espero que a maioria dos homens tenha a coragem de falar assim, pelo menos na primeira conversa comigo. Lâmpada brilhando na cabeça. O comentário que ela fez sobre mim dizendo que ela queria escutar mas não espera, normalmente, escutar me intrigou. Depois de uns 20, 30 minutos de beijos e trança no carro, ela me deu seu número e disse que eu poderia tranquilamente aparecer na casa dela no próximo dia. Quando eu cheguei em casa naquela noite, eu estava como um homem em uma missão. Eu estava tão excitado que havia conquistado o meu medo de falar o que penso, e de ter arriscado minha reputação de SR cavalheiro perfeito, que eu não sabia direito o que fazer. O fato de que eu havia despertado ela sexualmente era irrelevante e secundário. Para mim, a maior coisa foi ter desviado do papo furado e o sentimento de estar sendo bajulador. Eu tive uma descarga de adrenalina que foi incrível. A maior coisa foi que eu fiquei repetindo aquele comentário na minha cabeça.
o que ela queria escutar, mas não esperava escutar. Começando com aquela noite, e durante o final de semana, eu comecei a ler revistas e artigos sobre relações homem-mulher, livros do que homens e mulheres acham atraentes uns nos outros, e escutando homens e mulheres em programas de TV sobre o que era bom e ruim no primeiro encontro. Eu comecei a pensar em todas minhas relações com mulheres, e também as experiências dos meus amigos mais próximos. Após dias de pensamento, eu finalmente cheguei na conclusão que todo comportamento de conversa exibido pelos homens para com as mulheres que eles estão atraídos geralmente cai em uma destas 4 categorias. Dizer o que as mulheres geralmente querem ouvir, mas na maior parte do tempo não esperam ouvir, fundamentalmente, porque elas acham que você não tem bolas para dizer o que realmente está em sua cabeça. Eu categorizei este comportamento como um modo 1 de comportamento. Dizer o que as mulheres geralmente querem ouvir, e também o que geralmente esperam ouvir, fundamentalmente, porque você está sendo educado e convencional. Eu categorizei este comportamento como um modo 2 de comportamento, dizer o que as mulheres geralmente não querem ouvir, mas o que elas tipicamente esperam ouvir, fundamentalmente, porque tudo o que você está dizendo é bajulação, falso, tímido e ou clichê. Eu categorizei este comportamento como modo 3 de comportamento. Dizer o que as mulheres geralmente não querem ouvir e também o que elas não esperam ouvir, fundamentalmente, porque você está sendo rude, está insultando, sendo estúpido e a desrespeitando. Eu categorizei este comportamento como modo 4 de comportamento. E assim, os 4 modos de comunicação verbal nasceram. Mas por que o modo 1 de comportamento é necessário? O que o faz eficiente? Continue lendo. Capítulo 2. O manipulativo jogando o jogo. Porque os homens geralmente sentem-se bravos, frustrados e decepcionados para com as mulheres. Eu sempre irei tentar manipular os homens e dominá-los de maneira egoísta, sempre. Por quê? Porque é divertido, e porque eu posso. Se eu for bem-sucedida, eu vou jogar com eles com tudo que eles tiverem a oferecer até eu ficar de saco cheio. Se eu não consigo, e eu estiver atraída a eles, eu vou persegui-los sem cansar até que sejam meus. Uma mulher fazendo uma confissão numa revista popular feminina. De uma maneira geral, eu normalmente avalio todo o comportamento exibido pelos outros de 2 perspectivas primárias: comportamento forte vs comportamento fraco, e comportamento eficiente vs comportamento ineficiente. Como eu dei ênfase no primeiro capítulo, estamos todos interessados em obtermos algum tipo de necessidade ou desejo preenchido e satisfeito quando nós interagimos com os outros, e em particular, mulheres que nós temos algum grau de interesse sexual e ou romântico. Comportamento forte vs comportamento fraco. Um dos significados no dicionário da palavra forte é incapaz de ser facilmente danificado, destruído ou quebrado. Seguramente fixado, firme. Eu defino o comportamento forte como princípios e valores. Quando você exibe um comportamento forte, é virtualmente impossível para você ser facilmente manipulado ou que tirem vantagens de você. Quando você interage com pessoas que tenham princípios e valores em contraste com os seus, o comportamento destas pessoas terá muito pouca se não nenhuma influência na maneira como você se comporta. Comportamento fraco, por outro lado, é o comportamento facilmente afetado pelas opiniões e influências dos outros. A qualquer hora outra pessoa pode facilmente provocar uma mudança em você, modificando ou comprometendo seus princípios, valores e caráter moral sem uma causa válida. Isso é o comportamento fraco. Similarmente, se você for uma pessoa que pode facilmente e frequentemente ser manipulada pelos outros, desrespeitada pelos outros ou dominada pelos outros, isto significa que seu comportamento é fraco. Comportamento eficiente vs comportamento ineficiente. O dicionário define eficiente por capaz de produzir um resultado desejado ou planejado. Então, basicamente, comportamento eficiente é representado por qualquer comportamento que você tenha que tem o potencial de produzir os resultados necessários para o seu objetivo final.
Se o seu objetivo principal é provocar uma mulher a dividir sua companhia com você de uma maneira romântica, e o comportamento que você está exibindo no momento tem o potencial de te levar a este objetivo, então você está exibindo comportamento eficiente. Se o comportamento que você está exibindo é frequentemente contraprodutivo para seus objetivos e metas desejadas, então isto significa que o seu comportamento é ineficiente. Comportamento ineficiente é sinônimo com comportamento improdutivo e perda de tempo. A qualquer momento que você esteja exibindo um comportamento que tenha muito pouca chance, se não nenhuma, de te levar aonde deseja, você está perdendo tempo de uma maneira improdutiva. Rápida recapitulação. Comportamento forte. Qualquer tipo de comportamento que você exiba que faça ser virtualmente impossível te manipularem, desrespeitarem ou venha a causar com que você mude seus princípios pessoais e valores sem uma verdadeira proposta. Comportamento fraco. Qualquer tipo de comportamento que você exiba que faça com que seja muito fácil para os outros te manipularem, desrespeitarem ou venha a causar com que você mude seus princípios pessoais e valores sem uma verdadeira proposta. Comportamento eficiente. Qualquer tipo de comportamento que é altamente produtivo no alcance de suas metas e objetivos desejados. Comportamento ineficiente. Qualquer forma de comportamento que você exiba que é geralmente contraprodutivo no alcance de suas metas e objetivos desejados. São estas várias formas de comportamentos que distinguem os 4 modos de comportamento. O ponto inicial de todas as relações com mulheres começa com este básico conceito: o que você realmente quer das mulheres, e como você se sai escolhendo como comunicar isto a elas. Na minha experiência com mulheres, assim como na minha observação da experiência de outros homens, eu tendo a distinguir todos os comportamentos voltados às mulheres em 4 categorias básicas. Comportamento que é forte e eficiente. Este é o representativo do modo 1 de comportamento. Comportamento que é fraco mas eficiente. Este é o representativo do modo 2 de comportamento. Comportamento que é fraco e ineficiente. Este é o representativo do modo 3 de comportamento. Comportamento que é forte, mas ineficiente. Este é o representativo do modo 4 de comportamento. Modo 1 de comportamento é sobre conquistar seus medos. Eu descobri que o fator primário que difere o modo 1 de comportamento do modo 2 de comportamento, o modo 2 de comportamento do modo 3 de comportamento, e assim por diante, basicamente está relacionado com o grau de medo que você tem em deixar as mulheres saberem o que você realmente quer delas, porque você realmente quer dividir da companhia dela. Quando você exibe o modo 2 de comportamento, o seu medo primário é o medo de um criticismo subjetivo e severo. E o medo de que uma mulher desaprove seus verdadeiros desejos, interesses e intenções, ou a maneira como você escolheu comunicar verbalmente isto para ela. Quando você exibe o modo 3 de comportamento, seu medo primário é o medo de ser rejeitado ou ignorado. E o medo de não ter seus reais desejos, interesses e intenções retribuídos pela mulher, ou o medo de ser totalmente ignorado. Quando você exibe o modo 2 de comportamento, você não está muito preocupado com a antecipação de uma reação negativa quanto aos seus desejos e interesses expressados às mulheres, mas sim como e quando expressá-los. Em outras palavras, quando você está em um estado mental de modo 2, você não está com medo de dizer às mulheres o que você quer, ou o que você realmente está pensando, mas você tende a se preocupar demais com a maneira a qual você verbalmente expressaria seus desejos a elas. É por isso que eu descrevo o modo 2 de comportamento como fraco, mas eficiente. Modo 2 é eficiente porque você está sendo honesto com mulheres se tratando de seus desejos, vontades e interesses verdadeiros, mas pelo lado negativo, o modo 2 é fraco porque a maneira com que você escolhe expressar seus desejos e necessidades é normalmente muito cautelosa, atrasada ou muito hesitante ou indireta. Quando você exibe o modo 3 de comportamento, você tende a ter mais medo de uma reação adversa para os desejos e interesses que está expressando. Quando você está no
Modo 3 de comportamento. Você tende a ter muito medo de deixar que as mulheres saibam o que você quer delas, ou o que está realmente pensando, porque você está com medo de que elas não venham a dividir os mesmos interesses e desejos com você. O modo 3 de comportamento é fraco porque é baseado no medo. Também, o modo 3 de comportamento é ineficiente porque você está escondendo, negando ou camuflando quais são suas verdadeiras necessidades, desejos, interesses e intenções. Muitas vezes você pode se sair bem exibindo um modo 2 de comportamento, ou até mesmo um modo 3 de comportamento interagindo com as pessoas, e em particular mulheres que não são manipuladoras e possuem os melhores interesses no seu coração. Porém, existem muitos homens e mulheres mundo afora que estão apenas esperando a oportunidade de manipular o comportamento de alguém para suprir seus próprios desejos egoístas. O aspecto principal do seu comportamento que as pessoas manipuladoras utilizam para seus meios é o seu medo de ser criticado, rejeitado ou ignorado. Quando um homem sente que foi tirado vantagem, injustamente criticado ou tomou um fora ou foi ignorado de uma maneira desnecessária, ele é levado ao comportamento chamado modo 4 de comportamento. O modo 4 de comportamento não é provocado por nenhum tipo de medo, mas é sim baseado em um desejo de uma vingança egoísta voltada para as mulheres, pode ser uma ou duas mulheres em particular, ou talvez todo o gênero. Esta é mais que a metade da razão de eu ter escrito este livro. Ajudar homens a eliminar estes resíduos de raiva, frustração e amargura que normalmente se desenvolvem após um homem sentir-se enganado, desrespeitado ou manipulado por uma mulher a qual ele estava sexualmente ou romanticamente interessado. O modo 4 de comportamento é um comportamento que é forte, mas ineficiente. Modo 4 é forte porque você normalmente é honesto e direto com mulher ao que se trata de suas verdadeiras necessidades, desejos e interesses, mas o modo 4 é ineficiente pois você está sendo honesto apenas porque está com raiva, ou porque você já sabe que os seus desejos e necessidades não serão satisfeitos ou recíprocos. Quando você está no estado mental do modo 4, você não tem um interesse real e genuíno em dividir a companhia de uma mulher. Você basicamente se tornou um misógino, um homem que é fisicamente e sexualmente atraído por mulheres, mas as odeia como seres humanos. Você irá encontrar-se com uma mulher ou ter sexo com uma mulher principalmente com o objetivo de a machucar emocionalmente, ou deixar elas com um ego ferido. Como eu mencionei no capítulo anterior, com todas as garotas que você tem o desejo de se aproximar ou de interagir existe algo que você quer delas. Não fique enganando a si mesmo. Eu só posso rir quando homens dizem coisas como eu realmente não quero nada demais dela, porque está falando com ela então? Eu apenas queria dividir minha companhia com ela para conhecê-la melhor, porque a maioria das mulheres que você se aproxima, você quer ou encontrar-se com ela, e passar o tempo juntos de uma maneira romântica e compromissada, ou você quer fazer sexo com elas a curto prazo, sem nenhuma exclusividade, de maneira casual. Se existe algo que muitos homens não se dão conta, é que há uma diferença entre falar e comunicar-se verbalmente. Você já escutou a velha frase, ele falou, mas não estava dizendo nada? Falar é simplesmente verbalizar palavras. Por exemplo, se eu pegasse um papel com palavras aleatórias e começasse a ler elas, eu estaria falando, mas não estaria comunicando nada. Se você está fazendo comentários ou afirmações que não fazem sentido, ou que os outros têm dificuldade em compreender a que ponto você quer chegar, você está falando, mas não está se comunicando. Comunicar-se verbalmente significa expressar ou trocar informações úteis. Se uma mulher está me provendo de informações que possam me ajudar a fazer escolhas e decisões que se tratem do meu interesse em continuar interagindo com ela, ela está se comunicando comigo. Comunicar-se primeiramente se trata da expressão de uma pessoa de seus desejos físicos e emocionais, seus desejos, seus interesses gerais e suas intenções a longo ou a curto prazo. Na próxima página, há um esquema com a comunicação verbal diferenciada de cada modo.
Isto vai lhe dar uma ideia diferente e mais específica das características de cada modo de comportamento. A maioria dos dicionários define o termo manipulativo como diretamente ou indiretamente influenciar o comportamento de outra pessoa de uma maneira para a própria vantagem, e suas interações são mais benéficas de uma maneira egoísta do que mútua. Esta definição é, de uma maneira muito boa, apropriada e válida, mas para os propósitos deste livro eu vou mudá-la bem de leve. Eu iria descrever o comportamento manipulativo com esta definição. Em qualquer momento que você esteja tentando influenciar e motivar uma resposta específica de outros que seja desejável e benéfica para você mesmo, através do uso de incentivos e recompensas, ou um comportamento enganador e falso, você está sendo manipulativo. Em outras palavras, a qualquer hora que você quiser algo de alguém e você diretamente pede a essa pessoa por isso, isto seria o representativo de um comportamento não manipulativo. Mas se eu quiser algo de você, e eu tento adular seu ego primeiro, te tratar bem, te levar para jantar, etc. E então pedir para você o que eu quero, isso é ser manipulativo. Como um homem, a qualquer momento que você começar a oferecer incentivos e recompensas em troca de uma companhia sexual e romântica, você está começando a jogar o jogo manipulativo. Similarmente, a qualquer momento que você mentir para uma mulher sobre o que você realmente quer delas, e porque quer dividir a sua companhia, você está iniciando manipulativos jogos mentais. Há muito, muito tempo atrás, os homens foram culpados de se comprometerem a jogar com jogos manipulativos quando a ideia da prostituição foi inserida na sociedade. Uma vez que os homens começaram a oferecer incentivos monetários e recompensas para as mulheres em troca de uma companhia sexual, um todo novo elemento foi adicionado à realidade das relações homem-mulher. Logo, até mesmo fora do contexto da transação cortesã, os homens continuaram a compensar mulheres em troca de favores sexuais. Mulheres com intenções manipulativas não podiam resistir à ideia de serem oferecidas a elas incentivos e recompensas em troca de uma companhia sexual ou romântica. Alfie Kohn, em seu livro Punished Behaviors, claramente aponta que uma vez que você comece a oferecer incentivos e recompensas a crianças, estudantes, empregados, mulheres, etc., o interesse e a excitação para com sua atual atividade decai. Por exemplo, se você consistentemente oferece sorvete a uma criança para que ela mantenha seu quarto limpo, depois de um tempo, o interesse dela em manter seu quarto limpo vai diminuir. Logo ela estará pedindo uma scooter da BMW em troca de manter o quarto limpo. Isto é a verdade quando você consistentemente oferece incentivos e recompensas a mulheres em troca de sua companhia romântica e sexual. Algo simples como bajulação é na verdade um incentivo intangível. A qualquer momento que você oferecer um vinho e jantar para uma mulher em troca de sua companhia, você está oferecendo um incentivo como maneira de aumentar a motivação dela em dividir a companhia dela com você. Como homens, sejamos honestos. A maioria dos homens fará absolutamente qualquer coisa para atrair e manter a companhia romântica e sexual de uma mulher atraente e desejável. Isto é um fato. Falando a verdade, nada mais vai motivar um homem heterossexual a cuidar da sua aparência, sua carreira, sua educação ou seu status financeiro do que o desejo de atrair uma mulher ou várias mulheres desejáveis. Não pense por um momento que as mulheres não sabem disso. Isto é o que inicia a maioria dos jogos manipulativos entre homem e mulher. Uma vez que uma mulher sabe que você está tentando mimar ela ou tentando manipular ela, oferecer a ela incentivos e recompensas na troca de sua companhia, se ela for manipulativa, ela tentará arrancar vantagens disso. Por isso que o modo de comportamento não é apenas eficiente, mas necessário. Se você está oferecendo a uma mulher um caro jantar e uma noite no cinema como uma ferramenta manipulativa, eventualmente ela vai querer ser tratada com jantar caro e cinema toda a semana. Se você ficar oferecendo a ela caronas na sua Ferrari como meios de aumentar o interesse dela em você, em pouco tempo ela vai estar querendo a sua própria Ferrari. Se você está oferecendo a uma mulher a oportunidade de ela ter seu próprio quarto às suas custas, ela logo em seguida estará querendo ficar com a casa toda e ainda a casa de praia.
Confiem em mim, homens. Se você escolher jogar o jogo, as mulheres vão jogar melhor. Mulheres sabem o jogo. Homens pensam que sabem o jogo. Vamos imaginar que, hipoteticamente, todas as mulheres com quem você interagiu eram do tipo não manipulativas. O que significa, sobre todas as circunstâncias, que toda e qualquer mulher que você conversou ou A. diretamente comunicou a você que ela estaria interessada em sair com você ou transar casualmente com você, ou B. elas diretamente comunicaram a você que elas não teriam interesse em sair com você ou transar casualmente com você. Dialogar com o gênero oposto enquanto na procura de uma nova, ou para alguns, adicional, companheira é claramente compreensível, e o mais importante, é uma interação direta. É claro, você pode experimentar alguma rejeição ocasional e algum grau de desapontamento, mas nada de jogos mentais. O problema é que nós não vivemos em uma sociedade ideal, e infelizmente, existem mulheres nesta sociedade que são manipulativas, não que os homens não sejam. Homens podem ser muito manipulativos também quando eles querem algo de uma mulher, mas estão com medo de dizer para elas na cara. Medo sempre motiva o comportamento manipulativo. Quando você está com medo de ser franco com os seus reais sentimentos, reais necessidades, reais desejos, reais interesses e os verdadeiros objetivos e intenções de longo prazo, você estará inclinado a exibir um comportamento manipulativo. Mas o que a maioria das pessoas conscientemente não se dá conta, é que manipulação é sempre uma faca de dois gumes. Verdade? Sim. Em outras palavras, a única maneira de que as mulheres possam manipular você é se você estiver de algum jeito diretamente, intencionalmente, ou indiretamente, subconscientemente, tentando manipular elas. Quando você opta por exibir o modo 2 de comportamento, ou o modo 3 de comportamento, você está conscientemente ou inconscientemente tentando manipular uma mulher. As duas metas primárias do modo 1 de comportamento são para 1. Prevenir mulheres de manipular você ou desrespeitarem você. 2. Prevenir mulheres de desperdiçarem seu tempo de uma maneira improdutiva. Comportamento forte é a chave para a meta número 1, e comportamento eficiente é a chave para a meta número 2. Qual é a chave para se criar um comportamento forte e eficiente com as mulheres? Você deve saber o que você quer das mulheres, por que você quer isto, e que tipo de comportamento você está querendo exibir, ou não exibir, para que possa conseguir o que quer. No início deste capítulo, eu defini um comportamento forte como um comportamento que é firme e forte em seus princípios e valores. Esta é a chave número 1 para melhorar seu comportamento com as mulheres. Você tem que ter uma lista de princípios e valores detalhada, definida e específica, lista a qual você não está disposto a mudar, sacrificar ou comprometer no processo de perseguir a companhia das mulheres que deseja. Por exemplo, vamos dizer que você não gosta de usar drogas ilegais, como a cocaína. Então, um dia, você conhece esta mulher muito sexy e bonita, e você descobre que ela é totalmente atraída por caras que usam cocaína, ou que possam prover ela com cocaína. Então, você decide comprar um pouco de cocaína e convidar ela para dividir a companhia dela com você. Então vocês poderiam cheirar um pouco. Isto seria um exemplo primário de você violando seus próprios princípios só para ganhar a atenção de uma mulher. Isto é fraco. O Dr. Stephen R. Covey, em seu popular best-seller The 7 Habits of Highly Effective Behavior, enfatiza a ideia de basear o seu comportamento de acordo com os seus princípios e valores. Ele basicamente diz que todos nós deveríamos ter uma missão pessoal declarada de acordo com os valores que pretendemos manter no processo de perseguição e alcance dos nossos objetivos desejados. Uma vez que você começa a frequentemente e consistentemente violar os seus próprios princípios e valores pessoais, seu caráter e sua integridade tornam-se fracos, e você começa a perder credibilidade e respeito nos olhos dos outros. Isto é importante de se lembrar. Tenho certeza que alguns homens, lendo isso, devem estar perguntando a si mesmos: o que coisas como caráter, integridade e valores pessoais têm a ver com atrair mulheres? Muito mais do que um cara normal poderia se dar conta.
Acredite ou não, é na verdade melhor você consistentemente manter seus princípios que não sejam os mais certos ou virtuosos, do que ficar frequentemente se contradizendo, invertendo e mudando eles. Por exemplo, se toda a vez que você fala com uma mulher que é contra o uso de drogas, e você se comporta como alguém que dá suporte a esse tipo de posição, mas quando você está por perto de mulheres atraentes que usam drogas e você se comporta como alguém que é a favor do uso delas, isso é ser fraco. Ou você está agindo contra seus próprios princípios, ou até pior, você não tem nenhum. Em diversas pesquisas conduzidas, autoconfiança e segurança são normalmente identificadas como o fator número que atrai e agrada às mulheres, que não está relacionado com a aparência física. O que a maioria dos homens não se dá conta é que existe uma correlação direta entre um nível de confiança que você irradia para as mulheres, e o quão fiel você se mantém quanto aos seus princípios e valores. Não sou eu que devo dizer porque os homens devem dividir a companhia com uma mulher. Alguns homens podem querer um relacionamento sério, romântico e a longo termo com uma mulher, enquanto outros podem apenas querer uma relação rápida e puramente sexual. Cada um na sua. O que eu tento enfatizar e convencer neste livro é que, indiferentemente de suas necessidades, desejos e interesses, é sempre o melhor identificar eles especificamente e comunicá-los de maneira confiante e direta. Este livro vai te ajudar a fazer isto. Qual é o primeiro princípio do modo 1? Nunca jamais realmente se importe com o que te incomoda no comportamento feminino. Por quê? Porque você não tem controle sobre mudar ou melhorar o comportamento de uma mulher. Apenas ela tem como fazer isso. Apenas se importe com os aspectos do seu comportamento. Como eu geralmente me comporto com as mulheres. Este é o componente proativo do seu comportamento. Este é o aspecto que centraliza o quão eficiente ou ineficiente é o seu comportamento. 2. Como eu geralmente permito que as mulheres se comportem comigo. Este é o componente sensível do seu comportamento. Este é o aspecto que centraliza o quão forte ou fraco é o seu comportamento. Antes de eu explicar por que o modo 1 é tão forte e eficiente na prevenção de um comportamento manipulativo, eu vou primeiro apontar dos outros 3 modos de comportamento serem tão fracos ou ineficientes. Primeiro, porém, eu quero que você faça um breve exercício. Pegue uma caneta e um pedaço de papel, e pense nas últimas 5 ou 10 interações que você teve com mulheres que resultaram em você se sentir A. Brabo com as mulheres, B. Frustrado ou C. Com amargura e ressentimento com as mulheres em geral. Então, uma vez que você tenha listado as interações e os relacionamentos, responda a estas 4 perguntas. 1. Você alguma vez mentiu para alguma destas mulheres, ou as enganou, em relação a quais eram seus verdadeiros desejos, interesses e intenções? 2. Você hesitou por mais de uma semana em deixar qualquer uma dessas mulheres saberem quais eram seus reais interesses e intenções? 3. Você chegou a evitar satisfazer seus próprios desejos emocionais para que pudesse acomodar um desejo de qualquer destas mulheres que saiu? 4. Você expressou seus desejos, necessidades, interesses e intenções para as mulheres de uma maneira que fosse confusa, vaga, ambígua ou não totalmente clara e específica? Uma vez respondidas estas perguntas, você está bem para prosseguir ao capítulo 3.